buenas tardes a todos. Una vez más estamos aquí con la Escuela para Madres, donde los padres son bienvenidos. Y antes de empezar con el tema de esta clase, vamos a hacer una oración. Cierren los ojos, por favor. Senhor, meu Deus e querido Padre, en el nombre del Senhor Jesús, yo te pido que tú abras nuestro entendimiento para que vengamos a compreender exatamente lo que tú quieres para nosotros como padres. Senhor, que nuestros hijos sean ellos alcanzados por ti y que a través de ellos sus vidas se vengan a glorificar a ti, mi Senhor. Dios mío, si hay algún familiar necesitando de oração por sua saúde, por la vida econômica e também por la falta de harmonia em sua casa. Eu te pido, Deus mío, que tu vengas a bendecirlos, ajude-los, Senhor, a salir adelante. Bendice a essas famílias. Em tus manos eu pongo la vida de todos ellos y que sean alcanzados por ti. En el nombre del Señor Jesús, que así sea. Amén. Gracias a Dios. Bueno, hoy tenemos un tema muy delicado para hablar, pero es un tema que infelizmente está pasando mucho, ¿no? Con nuestros niños, los adolescentes, los jóvenes y también, infelizmente, llega a la fase adulta. Vamos a hablar del tema de hoy y yo voy a pedir que todos pongan bastante atención en este tema. Me bloqueó, ok. Ahora vamos. Empieza assim. Generação de cristal, hijos que se ofendem por todo, como ajudá-los? Vou a seguir com a seguinte placa, por favor. É cada vez mais difícil lidiar com as pessoas, pois elas cambiam de humor e atitude rapidamente. Para entender a personalidade e o comportamento de alguém, não podemos ignorar a relação que essa pessoa estabeleceu com seus padres. Como é importante a família, o convívio familiar, a educação de los hijos, que, por supuesto, que deve de ser não solamente com a mamá, pero la educación exige de ambos, de la mamá y obviamente del papá. Nosotros ya habíamos hablado de la importancia de la figura paterna en la vida de los hijos. ¿Recuerdan? En la clase anterior del mes pasado hablamos todo lo que el hijo necesita de su padre. El padre, ele representa uma figura de autoridade. Vamos recapitulando, não? A classe anterior. E esta autoridade vai a dar a seu filho a segurança, vai dar a seu filho responsabilidades. ¿Sí? Por isso é importante que o papá esté presente en la educación de sus hijos. Pero infelizmente lo que vemos no es así. Está un desorden en la sociedad. No es lo que vemos. Los hijos a veces ni conocen a sus padres y a sus madres los tienen, déjalos ahí con las abuelitas o con una familia y se van. Tristemente, estamos vivendo esta dura realidade. Pero podemos ajudar aqueles que têm na família, podemos ajudar para que no futuro não
não haja tanto sofrimento como está havendo nestes dias. Obviamente que este sofrimento já era desde o ano passado. Depois eu vou a dizer por que tanto sofrimento para ajudar a los hijos, para formar uma família fuerte, porque infelizmente as pessoas, elas querem fazer as coisas a sua maneira. Vamos a desarrollar o tema, por favor. A sociedade desempenha um papel importante em la maneira em que esse jovem foi educado, e tudo isso ajuda a moldear suas características e personalidade. Bueno, nós sabemos que os hijos devem aprender dentro de suas casas, não? As buenas costumbres, verdade? Não é na escola que eles vão aprender a serem educados. Não é na escola. Isso se aprende dentro da casa, com a família. Não é assim? Então, pero o mundo está ensinando, não? A nossos filhos muitas coisas. E há que tomar cuidado, porque hoje há muitas informações, buenas e malas. E se su hijo é um hijo bem cuidado, bem formado, bem orientado, obviamente, ele hasta pode chegar a ter acesso a estas informações, pero ele vai analisá-las para saber se vai usar em sua vida ou não. Sim? Por isso é importante a educação dentro de sua casa. Vamos seguir adelante, por favor. A atual geração de jovens questiona, argumenta e está llena de opiniões sobre tudo. São frágeis e têm alta sensibilidade com respeito a las exigências por las responsabilidades de la vida adulta. Vai seguir uma outra placa com uma figura de uma jovem que sale de seus ouvidos humo, não? São os jovens e os jovens adultos que são explosivos. Eles não têm paciência de nada. Não se pode falar com eles. Temos que estar tomando cuidado para falar com as pessoas. Não sabemos se elas vão receber o que passamos, o que queremos transmitir, de buenas ou de malas. Então, quedamos assim. Temos que mirar bem a pessoa. Eu hablo ou eu não hablo? Por quê? Verdade? Por que tanta sensibilidade? Por que tanta delicadeza? E para que? Vamos a seguir, por favor. Muitos niños sensíveis podem volver-se homens frágeis sem condições de ser, em la fase adulta, responsáveis por si mesmos. E logo vemos uma foto de uns jovens adultos. Eles estão representando aí, creio eu, que homens frágeis. Eu não sei se eles influenciam a jovens, a pessoas a serem como eles. Há que tomar muito cuidado com os influencers, porque são vários. Agora todos estão dando sua carota em la red social, em las redes sociais, e hablam lo que eles querem. E obviamente, quanto mais tonterias eles hablam, mais seguidores vão a ter. Por quê? Por la falta de algo em suas vidas, verdade? Obviamente, por la falta de la presença de Deus em suas vidas. Porque eles estão que buscam adinar-se com coisas. E vemos que cada vez mais está desordem, uma catástrofe. Vamos a seguir com as placas.
No se debe generalizar ni etiquetar a los hijos, pero se debe estar atento para no contribuir en la educación o mantenimiento de una generación extremadamente sensible a las frustraciones, críticas y exigencias. Tema de la clase de hoy. Vamos a seguir porque hay algunas placas, entonces yo quiero que todos pongan bastante atención porque es muy importante para ayudar a nuestros hijos, para que ellos crezcan con maturidad, que ellos vengan a saber lo que es bueno y lo que es malo. Por supuesto que hay hijos que tienen sus padres maravillosos y ellos, por cabeza dura que tienen, ellos eligieron el camino más terrible para sus vidas. Y hay también hijos maravillosos que no tienen a sus padres, que ellos no tienen ni una figura materna y ni la figura paterna. No hay ninguno de ellos, pero son personas maravillosas porque ellos no querían copiar un modelo de frustração de su passado, de los padres, e a vezes nem supo quem foram os padres, pero são pessoas maravilhosas. Obviamente que há algumas exceções, ¿sí? Eu não estou generalizando, não, ¿sí? Pero nós outros aqui que temos nossos hijos, eu creio que há mamás, papás, abuelitas. São muitas as abuelitas que também elas participam desta classe para orientar a suas hijas ou a seus filhos como educarem a seus netos. E está muito bem. Eu recebo muitos mensagens destas abuelitas e graças a Deus estamos podendo ajudar a essas famílias. E essa é a intenção da Escola para Madres, ok? Vamos a seguir, por favor. Há 3 importantes errores que levam a los padres a formar a los hijos como um cristal, que se sentem únicos e intocables. Vamos para este error de número 1, sobreprotecção. La sobreprotecção es ir más allá de los cuidados necesarios, es recorrer anticipadamente el camino del hijo y resolver los pequeños problemas que surgen para el niño, quitándole su autonomía e impidiéndole crecer. Seguimos, por favor, con el segundo error. Egocentrismo. Muchos padres educan a un hijo haciéndolo sentirse muy especial, único con derechos y privilegios sobre los demás. El problema es que puede darle origen al pensamiento de que no es necesario esforzarse, ya que su éxito está garantizado por ser especial. Quando sea adulto, se frustrará e empezará a ver o mundo como ameaçador e se pondrá como vítima do mundo. E logo vemos uma imagem de uma princesita, verdade? Que se crê la dueña del mundo. Nós outros não podemos dar todo a los hijos. Não podemos pensar assim, bueno, eu não tuve em la fase de mi niñez, eu não tuve as coisas que queria, hoje eu posso regalar, eu posso dar a mi hijo, então eu vou dar todo o que ele queira. Não haga isso. Isso não vai ser bem a seus hijos ou a su hijo. Há que poner bastante atenção
en las cosas que hacemos por ellos, ¿sí? Usted vê que a sobreproteção não vai ajudar para nada. Eles têm que fazer as coisas por si solos. Eles devem fazê-las. Por Deus. São niños que têm saúde, que eles podem mover-se. ¿Por que vamos a regalar todo em uma bandeja? Las facilidades está destruyendo com a humanidade. É bueno que nós vengamos a poner muita atenção nisto. Nada de facilidades, ok? Vamos a seguir com as placas. El error de número 3, inseguridade e catástrofe. Acostumbrados a um ambiente controlado por los padres, se sentem inseguros e com medo quando alguma coisa sale del eje. Por supuesto, sempre tiene a sus padres haciendo todo por ellos. Quando algo sale del eje e não há los padres cerca de ellos, eles vão sentir-se totalmente inseguros. Não é este tipo de hijo que você está educando. E, por supuesto, e tampouco você não quer ter um hijo assim, inseguro. Não é verdade? Então, vamos a seguir. Em razão de uma educação extremadamente protetora, esses hijos crescem vendo abusos em qualquer situação e transformando pequenos eventos negativos em catástrofes. Todo lo que é chiquito vai ser muito grande. ¿Por quê? Por, infelizmente, ter esta inseguridade. Luego, você vai ver uma figura de uma jovem que está aí mais ou menos com sua carita de espanto. Vamos a seguir. Dentro da igreja, esses jovens são reconhecidos quando se les chama a atenção por el pastor ou líder del grupo. Por la falta de confiança em Deus, muitos padres querem proteger a seus hijos, incluso de las repreensões que hacen que el ser humano cresça em la vida. Papás e mamás, muito cuidado para não proteger demasiado a los hijos. Por supuesto que quando são chiquitos, pequenitos, temos que protegerlos sempre, ¿verdad? Pero com com muita sabedoria, discernimento. Por isso é bueno que nós não vengamos a estar solos. Dependemos totalmente de Deus. Deus deve de estar en el controle de todo e não nós outros, ok? Que Deus venga a iluminar a mente e dar as condições para que nós outros vengamos a ser melhores cada dia, não só como pessoas, pero principalmente na vida de nossos filhos, ok? Vamos a seguir. Que hacer para não criar hijos frágiles como el cristal? Dele a su hijo la protección necesaria para su seguridad, pero permita que él explore algunas posibilidades compatibles com su edad. Óbvio, cada edad é algo que você deve de fazer distinto. Um bebê de meses não é o mesmo que um niño de 2, de 3 anos.
el niño, ¿no? El hijo de 3 años no es lo mismo que el hijo de 10, de 12. Hay un equilibrio para educarlos, ¿sí? Hay que pasar por las fases de las edades. Vamos a seguir. Se el Senhor no edifica la casa, em vano trabalham los que la edificam. Se el Senhor no guarda la ciudad, em vano vela la guardia. Encontramos este versículo en el libro de Salmos, el capítulo 127, el versículo 1. Entonces, si yo no pongo Dios delante de mim, se eu não pido para Deus ajudar-me em la educação com mis hijos, em la educação de mis hijos, será em vano, todo será em vano. Deus deve de estar em el controle. Amém? Por supuesto que estou hablando com os padres que querem que Deus los ajude. Não estou falando com incrédulos. Incrédulos é outra coisa. Ok? Seguimos, por favor. Valore a su hijo por ser uma pessoa única para usted e para Deus, pero deje claro que isso não lhe dá nenhuma ventaja ou direito especial sobre os demás, que também são singulares. Não seja super-héroe, evite resolver todos os problemas de su hijo. Hay que dejarlos que ellos também se responsabilizem por sus errores. Ellos tienen que moverse. Não pode ser hijos de cristal que el papi e mami está todo o tempo para ellos. Como ellos vão a viver neste mundo assim? Não se pode. Ellos tienen que ser hijos fuertes e que seguramente hijos que também vá a ter a seus padres como exemplos e vá seguir a seus padres en el camino correcto, en el camino que es en Dios, que es buscar en Dios, ¿verdad? Entonces vamos a seguir. Su hijo já es un cristal, ¿qué hacer? Empiece a aplicar las mismas enseñanzas, consciente de que necessitará de uma buena dosis de perseverancia, já que su hijo estava condicionado a ser tratado como cristal. Bueno, será difícil? Por supuesto, será difícil. É mais fácil você empezar uma construção desde o zero, verdade? Que não tenha nada de que arreglar um edifício ou uma casa que já estava aí construída. Por supuesto, vai ser mais difícil. A hora que você vai ser, vai retroceder, mirar o que você hizo de malo, as coisas que não deveria haver hecho, e vai começar a ajustar, a arreglar. Vai ter que ser bastante paciente, perseverante. Não será fácil, pero é a única salida para que su hijo puede allá en el futuro ser una persona fuerte, una persona que sepa, ¿no? Dirigir su vida sin la ayuda de los padres o de la madre o del papá. ¿Ok? Seguimos, por favor. Reflexión. Padres, permitam que sus hijos sean moldeados por Dios. No quieran resguardá-los de los problemas inerentes a la vida humana, como las frustraciones. No se cobre o se sienta responsable por las elecciones de su hijo,
pero tampoco lo haga cargar el peso de ser quien usted no logró ser o llegar a donde usted no logró llegar. Papás y mamás, tenemos que ser padres equilibrados. Los hijos muchas veces van a elegir caminos que tal vez nosotros no queríamos para ellos, ¿sí? Pero no podemos sermos, ¿no? Padres frustrados porque no conseguimos lo que havíamos idealizado. Vamos a confiar em Deus e vamos ajudar que nossos filhos também tenham esta fé que é necessária para a vida de eles, ok? Vamos com ele praticando deste mês. O Senhor Jesus ha deixado claro que o mundo é um lugar hostil para os hijos de Deus, pero todos devemos viver um período aqui e estamos sujeitos a la hostilidade de este mundo. Por esto oró al Padre por sus discípulos. Te pido que no los saques del mundo, sino que los mantengas alejados del mal. Usted vai encontrar estas palavras no livro de Juan, el capítulo 17 e el versículo 15. Bueno, ¿quiere un ejemplo más maravilloso que este? Yo no quiero. Se el próprio Senhor Jesus, Ele hizo isso com os discípulos, como nós não vamos a seguir a este exemplo? Eu quero para minha vida este exemplo de Jesus. Vamos a orar por nossos filhos, ¿sí? Ajudá-los que eles estén a los pies de Deus, de Jesus, e que sirvam a Deus com suas vidas em todo, pero vamos a ensiná-los e Deus hará a parte que toca Ele a ser. Bueno, vamos a seguir com Ele praticando. Esta será sua tarefa este mês. Haga essa mesma oração por seus hijos e creia que Deus, el Padre, ha hecho caso a sua petição. Además, você deve encontrar a alguém para ajudá-la com algo material, como roupa, juguetes, sapato, comida, etc. E tratar de involucrar a su hijo en esta donación o construcción del objeto a ser donado. También puede participar en la entrega de este objeto. Esto ayudará a su hijo a desarrollar empatía, poniéndose en el lugar de los demás. Bonito, ¿verdad? Vamos a ayudar. ¿Cuántas familias están en la calle por causa de los problemas que estamos passando en el mundo, ¿verdad? Por la pandemia, ¿no? Muchas personas, ellas quedaron sin sus trabajos, el empleo. Y, por supuesto, las cosas están demasiadamente carísimas. No es lo mismo de antes. Y estas personas necesitan nuestra ayuda. Eu estou segura de que seus filhos vão a ser melhores como pessoas, porque não vamos só pensar em uno mesmo. As pessoas que são cristales, que nada pode tocarla, não pode dizer nada, não pode falar nada, que todo lo que ela vive como se fuera em um globo, verdade? Não, isso não hace bem para nadie.
vamos ajudar a nossos filhos a formar em eles pessoas humanas de verdade, pessoas que Deus quer de hecho que eles sejam, ¿sí? Então, vamos fazer com que este practicando não se quede a um lado, pero vamos a practicar de verdade, ¿ok? E, bueno, nossa classe ha terminado por aqui, pero eu quero deixar aí em la pantalla. Necessita orientação? Envie mensagem privado por meio do Facebook de la Escola para Madres Guatemala. Le atenderemos com muito gosto. Qualquer tipo de mensagem ou qualquer pergunta que você queira que venhamos ajudá-los, por favor, estamos à disposição, ok? Bueno, nossa classe termina por aqui. Espero haver ajudado a todos ustedes. Hasta la próxima. Uma linda tarde para todos. Fueron noches interminables, solo lloraba. Y en el auge de mi dolor nada me consolaba. Mas yo sobreviví como águila solitaria y la suerte de nuevo me sonrió. Dios me escondió por debajo de sus alas. Ninguna peste me mató, ninguna flecha me atravesó. Yo aprendí a ganar, perdiendo, aprendí a subir, descendiendo. Dolió, dolió, pero crecí y crecí, disminuyendo, aparecí, desapareciendo, y el poder de Dios en mi flaqueza se perfeccionó. Hay cosas buenas llegando, hay algo aconteciendo, y no me importa lo que sufrí, lo que me importa es que yo sobreviví. Hay cosas buenas llegando.